Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um programa. Graças a Deus pela rica oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Aqui estamos na escola bíblica, né, que nos ensina exatamente isso mesmo. Nos ensina a Bíblia e nós aprendendo o que está na Bíblia, automaticamente nós estamos aprendendo a servir a Deus, a conhecer o Senhor. E isso é um privilégio, né? De a gente ter uma escola que ensina o caminho do céu, ensina você a ser crente, ser santo, ser justificado por Deus, né? Servir ao Senhor. Nós estamos no primeiro trimestre de 2026 e o tema principal é a Santíssima Trindade, né? Aí subtema: o Deus único, revelado em três pessoas eternas, né? Então é isso que nós estamos estudando, esse Deus que é três, que sempre quando você vai estudar as coisas, sempre é em três, né? Sempre é três coisas assim, e principalmente nós, né? Que somos imagem e semelhança do Senhor e somos três também. É espírito, alma e corpo, né? Então, na verdade, nós somos um corpo numa alma, né? Isso é bom que se diga, né? Que para a pessoa valorizar mais a alma do que o corpo. Então, é um corpo numa alma, não é uma alma num corpo. A alma é permanente, o corpo é perecível, é momentâneo, né? Temporário, é temporal, é. Então, é isso que nós estamos estudando. A lição de número 7, 15 de fevereiro de 2026. O assunto da lição de hoje, a obra do Filho. Então, essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje vai falar sobre a obra que Jesus fez na terra, em resgate das nossas vidas, né? O texto áureo, quando a gente fala assim, texto áureo, tem muita gente que não sabe nem o que é isso, às vezes não entende essa linguagem. É um texto principal, que vai basear aqui a nossa lição de hoje, né? É um texto como seja um texto de ouro, um texto mais excelente do que os outros versículos que a gente vai ler no decorrer da lição. Então, é um versículo principal, né? Que daqui é a fonte, é a base, é o âmago da lição, entendeu? Então, o texto áureo diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Então, está falando aqui da obra do Senhor, que foi essa humilhação voluntária dele, que trouxe aí um resgate da humanidade, né? Veio a justificação através dessa morte de Jesus e também ele foi exaltado no final, né? É exatamente isso que nós vamos estudar. Agora vem a verdade prática. O que é isso? É uma leitura que nós devemos praticar, mais ou menos isso aqui, o que essa lição diz em resumo aqui, que é uma verdade que deve ser praticada. É isso aqui que diz nessa verdade prática, que diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revela que somente Ele é digno de toda adoração e obediência, né? Então tem um versículo, vai ser até falado aqui na lição, que é Hebreus capítulo 5, versículo 9, que diz: sendo Ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem.
Então, essa obediência, ele é digno de toda adoração e obediência. Né? Então, não é você obedecer Jesus, não é nem um, vamos dizer, porque você é bonzinho ou desnecessário, mas você considera isso e que não seja necessário. É uma coisa assim, é uma obrigação, né? Não é obrigação também, mas um dever do homem. Sem esse dever, você não consegue salvação. Então, significa que não é uma coisa que você faz voluntariamente, se quiser, se não quiser, tá a mesma coisa, não. É uma coisa de valor, necessária, que você precisa, e eu também, né? Adorar e obedecer ao Senhor. Né? Então, o que é isso? Tudo fecha em Jesus, tudo, todas as coisas. É isso que nós estamos estudando nesse trimestre, né? Que tudo que era do Velho Testamento, que vem desde o dia de Adão, da queda de Adão, daí é com Jesus, ó, uma coisa, apontava tudo para Jesus, né? E finalizou nele. Quer dizer, ele recebeu tanto a incumbência de nos resgatar com a sua própria vida, o seu próprio sangue, o seu próprio corpo, que foi dilacerado, foi rasgado e derramado o seu sangue inocente, voluntariamente ele entregou a sua vida como homem, se reduziu a isso que nós vamos estudar aqui, ele se aniquilou a si mesmo, ou seja, como Deus, ele abriu mão de todo o poder de Deus e se fez semelhante a um homem normal como somos, todos nós. E achado nessa forma, aí ele foi até, se reduziu como servo, para servir. E ele veio para servir nós mesmos, verdadeiramente. Até ele diz, aquele que verdadeiramente não comer minha carne, e aquele que verdadeiramente não beber meu sangue não terá vida. O que é isso? Ele considerar, porque ele deu mesmo, de verdade, a sua carne e o seu sangue, né? E assim, aí você vai ver essa humilhação dele, ele achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo. Não usou nenhum atributo para se defender, né? Atributo de Deus. Mas ele se humilhou como homem, até a morte e morte de cruz. Mas também ele foi exaltado acima de todos os nomes. É isso que nós vamos estudar aqui no final, essa exaltação de Jesus, que não existe nome, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, acima do nome do Senhor. Ele é poderoso. Então, quando você obedece Ele, você foi justificado. Quem te acusará? Ninguém te acusa. Ou seja, o nome do Senhor se dobra todo o joelho. Ou seja, não é uma questão daquele dia só, é no dia a dia. Né? Você cura os enfermos, o que é isso? Expulsa os demônios que tá causando o enfermo, a enfermidade. Você liberta as pessoas dos vícios. Estou falando da igreja mesmo. Porque ele deu esse poder para nós. Essa lição vai falar tudo isso aqui. Ele deixou, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele falou. Então não tem uma diferença aí. A diferença está em quê? Que ele obedecia à risca. E nós não obedecemos. Até porque o homem ele carrega um pecado nele. E Jesus não carregava esse pecado. Nesse sentido. Mas a obediência é a mesma. Né? Se você obedecer e você servir ao Senhor, se entregar totalmente, você tem autoridade no mundo espiritual. Mas a autoridade mesmo dada pelo Senhor. E às vezes as pessoas não entendem isso aí, às vezes querem discutir essas coisas, mas quando você busca, você tem essa autoridade, né? Então, de início a isso aqui, já passo para você. Graças a Deus, que privilégio estarmos mais uma vez a estudar a palavra de Deus. Isso é uma grande bênção, onde nós podemos, através do conhecimento adquirido nesta lição, a gente
vai crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais estudando sobre a pessoa bendita de Jesus, aquele que veio em forma de homem, numa submissão voluntária, mostrando tamanha humildade, amor e obediência. Isso nos dando uma lição que, como humano, nós também precisamos ser portadores dessas virtudes a partir de quando nos denominamos seguidores de Cristo, pois em 1 João capítulo 2, versículo 6, ele fala que aquele que diz que está nele, que está em Cristo, também deve andar, deve ter um estilo de vida, deve ter um comportamento, deve ter uma postura como ele teve. E a postura de Jesus foi essa, de ser humilde, não é? Em Mateus 11, 29, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aprender sobre essa personalidade de Cristo como humano é tudo que nós precisamos, porque como seres humanos somos muito arrogantes, egoístas, e Jesus tem muito a nos ensinar. E essa lição vem exatamente nos revelar esse caminho de uma obediência plena, que deve caracterizar esse caminhar de todo cristão, olhando para quem? Para Cristo, que é o nosso mestre. Então, que essa lição venha marcar a nossa vida de uma forma a fazer como o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essas palavras que serão lidas, né, as passagens bíblicas e o comentário desta lição vem nos trazer exatamente uma reflexão sobre aquilo que estamos sendo como cristão. E aqueles que ainda não conhecem, né, Jesus, já vá aprendendo aí como é seguir as suas pisadas. É um caminho glorioso, porque é o caminho da fé e de obediência, né? Então vamos ter a oportunidade de estudar. Inclusive, nós estamos estudando neste trimestre sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já passamos pelas lições referentes ao Pai e já estamos nesta lição de número 7, encerrando as lições concernentes à pessoa de Jesus. E a partir da próxima lição de número 8, estaremos já entrando na terceira pessoa da Trindade nos estudos sobre o Espírito Santo. Então, hoje encerra essa parte das lições que tratam especificamente da pessoa de Jesus. E aqui, nessa lição, vai tratar desde o início, né, da sua missão, e ali morte, e praticamente a morte de Jesus, que é o momento, a ressurreição que traz a exaltação maior, porque a exaltação dele veio exatamente por meio da ressurreição, que se ele tivesse permanecido no túmulo, seria como um outro qualquer, mas a ressurreição trouxe a garantia de que Jesus é superior a todos os homens que já esteve na terra. Então, quando ele diz tudo está consumado, o plano da salvação foi realmente aberto para a humanidade. Aí você vê, porque é uma coisa que não é para você entender e perguntar por quê. É para fazer o que é para obedecer o Senhor, né? Aí você vai ver Adão, que ele deixou ser seduzido pelo... No final foi o inimigo mesmo, porque isso vem de tabela, né? Nunca que é diretamente, mas sempre o inimigo ele usa outras pessoas, assim como Deus usa usa você, usa outro, para convencer os outros, para ensinar os outros. Quem convence é o Espírito Santo, mas quem diz é os homens, né? Então não é o Espírito Santo que diz para as pessoas as coisas, mas as pessoas usadas pelo Espírito Santo diz e o Espírito Santo trabalha nas outras pessoas. Assim também são os demônios com o diabo.
trabalha na vida das pessoas. Então, Satanás enganou Eva e Eva automaticamente já com ele, porque é assim, antes ele não podia, tinha que usar um corpo, usou uma serpente lá, mas depois já ficou em Eva já. Dobrou ela, pronto, já dominou ela. E ela, através da força maligna que estava nela, já conseguiu convencer ali o Adão. E assim como esse Adão, ele era eterno e Deus deu a ele o poder de não... Deu um poder de uma blindagem, vamos falar assim, do mal, que ele mesmo quebrou isso aí. Então o inimigo não tinha como atingir ele se ele não quisesse. Então entenda pela comida até comparado com Jesus, a primeira tentação direta para Jesus foi comida também, que o diabo veio oferecendo ali, dizendo para ele usar os poderes de Deus, que é esse atributo, em favor dele, que ele estava com fome. Transforma a pedra em pão. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E dali, Jesus foi rejeitando todas as ofertas dele, ofereceu os reinos da terra. Então, foi o contrário de Adão, né? Adão, ele caiu pela uma comida mesmo, de uma fruta que não tinha necessidade, né? Com fome ele não estava. Se estava é porque queria, porque estava as frutas todas, de todos os jardins ele podia comer. Quer dizer, já Jesus estava com fome mesmo pela uma obediência de 40 dias de jejum. É uma obediência total. Aí veio aquela oferta e diz, não, deixa os anjos, vem aí atrás, vão me dar. Quer dizer, toda essa obediência. Aí reverteu o quadro, entendeu? Jesus, ele como homem, caiu ali sem necessidade. Jesus se fez homem sem necessidade alguma, né? De se fazer um homem. E ele se fez um homem, se humilhou de tal maneira que ganhou Adão. Veio melhor do que o Adão, no sentido de como homem ele venceu o pecado na carne. Então ele reverteu, assim como o primeiro Adão condenou toda a humanidade, o segundo Adão espiritual, que é Jesus, ele resgatou a humanidade. Mas tem que ver que toda a humanidade está caída e que nós precisamos retornar por Jesus, não tem outra solução. Então Jesus morreu por todos e não existe outro. Porque você pode fazer o que fizer da tua vida em obediência, sem Jesus você não se salva. Então é esse resgate aqui que nós vamos falar, né, a respeito aqui nessa lição, que para você considerar e obedecer o Senhor Jesus, considerar o sangue dele. Você vai falar aqui dos animais no Velho Testamento, que eram inocentes. Por que que Deus usou logo um animal para vestir Adão e Eva? Ali com a pele do animal. E daí veio, porque o próprio Deus, ele criou o homem, criou todos os animais, tudo que há, e disse, isso aqui é para servir o homem. Então colocou o homem acima desses animais tudinho, tudo que ele criou foi para somente a árvore do bem e do mal, que não era perigoso. Tocar o resto, tudo. Quer dizer, esse animal veio servindo o homem, vamos dizer assim, de uma obediência a Deus, através de um sangue do animal inocente, ele ficava ileso de uma condenação total. Mas para isso os homens tiveram que acreditar também. Porque senão não obedecia aquelas leis que foi criada tudo. Ó, tem que ter sacrifício, se não tiver, está perdido. Então você vai ver o primeiro homem desobedecer a Deus. Ele ofereceu o sacrifício, mas não por considerar Deus, que é o Caim, foi rejeitado. Não pelo... Sabe aquela coisa de você vai para a missa, ou você vai para o culto, mas você não vai cultuar a Deus, você vai porque os outros vão e convidaram. Rapaz, eu vou me passar por crente aqui, mas você não está nem aí, você não considera que Jesus derramou sangue por ti. Então assim foi o Caim
E muita gente fez isso, né? Mas quem considerou, ele levava lá o animalzinho, com toda aquela obediência, né? Então ele foi salvo com a morte de Jesus depois disso aí, né? Ou seja, ele ficou na mesma, pela fé foram salvos. E Jesus vindo, nós precisamos entrar no santuário pelo sangue dele, né? Então essa coisa aí, dessa consideração, Jesus é o animal, vamos dizer, vamos falar animal porque é o cordeiro, né? É um cordeirinho. De Deus, é diferente do cordeiro mesmo, um carneirinho. Mas ele, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não precisa de outro sacrifício mais, de animal nenhum, para resgate do homem. Mas esse foi o suficiente, né? Então você vê que aquilo tinha repetição, repetição, repetição. Todo ano as pessoas, mesmo não pecando, ele tinha que trazer por obediência. Era um culto a Deus, era trazer um animalzinho, entregar para o sacerdote, tirar o sangue, aí a carne servia também de alimento para o sacerdote e para as pessoas, né? Ali era cozinhado, tinha todo aquele processo ali dentro da lei, que é a mesma coisa de Jesus, não é só o sangue, mas o corpo dele alimenta nós, né? Que é sabe, o corpo dele é o que é como que seja o véu, que foi tirado, a parede, que foi tirada para nós ver Jesus. É o intercessor que faz eu enxergar o outro lado. E o sangue eu chego lá para enxergar, tá entendendo? É o que faz eu chegar até o lugar santo, e no lugar santo tinha um véu que é o corpo de Jesus, né? Que foi tirado esse véu e agora nós temos acesso ao Senhor, né? É uma coisa meio difícil de explicar, mas é isso aí, né? Só para ficar aqui mais bem colocado assim, as pessoas considerar isso, né? Então vamos para a leitura bíblica em classe, é um texto bem longo, são duas referências, primeiro Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, a segunda referência é Hebreus capítulo 9, versículos 24 ao 28. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus capítulo 9, versículos 24 ao 28. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Eita, coisa linda. É isso aí, esse 28, né? Fala, ele veio, sacrificou-se, subiu aos céus, ele vem outra vez para todos aqueles que estão esperando ele para se salvarem, né? E vai vir. Um pouquinho de tempo, e o que é de vir virá e não tardará, né? Hebreus 10, 38. 37. 37. É. Sim, vamos
aqui a introdução, não, os Os objetivos da lição são 3, cada um objetivo corresponde a um dos tópicos da lição, que são 3. Primeiro objetivo é explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Segundo, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. Terceiro, ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Exatamente. Essa vicária, né, que é exatamente morrer por outro. Né? Substitutivo. Vamos aí a introdução. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Exatamente. Ele se humilhou, mas foi o resultado dessa redenção, né? E essa exaltação dele próprio, né? E Isaías escreveu sobre isso, né? Dizendo que ele ia ter gozo na sua alma pela obra que fez, né? Depois de falar ali do sacrifício do Messias, aí no final ele diz que a alma dele ia se regozijar pela obra que tinha feito. E isso com certeza, né? A obra Senhor completa. Jesus, quando ele apareceu a primeira vez para os 11 discípulos, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, depois para 2 discípulos, mas depois ele apareceu para os 11. Ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então foi as palavras que ele falou assim, a primeira vez que se encontrou com eles todos, né? Então, isso é maravilhoso. Aqui a palavra-chave é obra, né? A obra do Senhor que fez esse resgate, que nos dá o direito, né, através da sua graça e de toda essa obra dele, ele nos agraceia com a salvação. Então, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas quando nós estamos com Cristo. Quando nós confessamos esse nome, temos essa obediência ao Senhor. Então faz toda a diferença para um ser humano, né? Isso aí, você ser um crente em Jesus Cristo, você defender o nome de Jesus, você escutar as suas palavras e dizer para os outros que escutou e que é para os outros escutar também. Que é uma ordem imperativa, aquela coisa de você diz o que está dentro de você, você expressa isso, esse Cristo, essa luz, essa verdade, esse evangelho. Não é nem uma coisa de... Quando está em você, não tem como você esconder isso aí. Não tem como uma pessoa ser crente e não anunciar Jesus, não defender Jesus, não dizer para as pessoas quem é Jesus. Não tem como isso. Por isso que os crentes são considerados como loucos. Porque fica falando, rapaz, vocês só falam de Jesus, não vamos falar aqui de castanheiro, de pescaria, sei lá. Não, mas eu tenho que... A castanheira, quando fala lá da pescaria, entra Jesus no meio da história, não tem como. Então é assim. A diferença é essa, quando você tem Jesus, você externa mesmo. Não fica só dentro de ti, né? Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, eu estou em Jesus, Jesus está em mim, não tem como ele não externar. A pessoa não vê isso, nem que seja para se irritar. Rapaz, só fala em Jesus, rapaz. Né? E as pessoas se irritam mesmo. Não que ele seja culpado por isso. E a gente entende isso. É tanto que a gente começa a falar, às vezes a gente se cala. E muda de assunto e sai de perto, porque a pessoa se irrita. Se você falar de Jesus e ele não tem isso aí. O mal está nele ali, ele se revolta com a gente.
Pode ser amigo como for, não tem nada a ver, é uma coisa espiritual, né? Aquela força do mal, ali ele não se sente bem falando de Cristo, né? Então vamos aqui o primeiro tópico. Primeiro tópico é a humilhação voluntária do filho. Primeiro subtópico, a submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 4. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O termo traduzido como sentimento, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver, que foi demonstrado por Cristo em 1 João 2,6. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. O que está escrito lá é: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Olha só, né? Exatamente. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Romanos capítulo 12 e versículo 2. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Mateus 11, 29. E aí você não consegue fazer isso se não for com a ajuda do próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, né? É Ele que nos capacita, nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando diz fraqueza, é um contrário de uma fraqueza humana, no sentido humano mesmo. Pelo contrário, você se acha forte, humanamente falando. Eu posso, eu faço, eu quebro, eu arrebento, não preciso disso. Então, é forte no sentido humano, mas isso é fraqueza no sentido espiritual. Você está dominando, né, o mundo, a carne e tudo, tá conduzindo todas as coisas, mas você está andando para o caminho de perdição. No sentido espiritual, você tem que se reduzir. Você vai para Jesus, que haja esse sentimento em você. Jesus se reduziu sendo Deus. Ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo e se fazendo semelhante a um homem. Então veja, aí nós não tomamos a forma de homem. Homem que domina tudo. Homem que por si mesmo dá conta das coisas, né? Não precisa de Deus. Aí, pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu estou forte, eu estou fraco. Ou seja, quando eu digo que não posso, Deus está comigo. Quando eu digo que posso, Deus sai fora. Então vai sozinho. Eu quero ver se tu consegue. Quer dizer, espiritualmente falando, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ou seja, me convence que eu levar no peito não vai dar certo a coisa. Rapaz, vai lá, te humilha para Jesus, porque senão tu não vai dar conta de sair. E tá pensando que vai, né? Então, aí me ensina o que e como convém pedir, porque eu não sei. Aí eu vou pedir coisa errada, que eu não dou conta de fazer, pensando que dou. É isso aí, ele me convence. Aí no final ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, depois de você passar por esse processo de permitir, né, que Deus opere na sua vida. Aí ele intercede, é a vez do Espírito dizer: olha, ele já fez, é o caso de Jesus mesmo, que ele foi exaltado, né? O Espírito era sobre ele e ele sobre o Espírito. Em toda a submissão ao Espírito de Deus, aí depois foi aprovado. É como que o Espírito vai lá com Deus e diz: ó, passou nos testes tudo aí. É como que seja assim. Não porque não é diferente de Jesus, porque é o próprio Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os três são Deus, mas é como que seja assim, ele passou nos testes. E nós, como homem, é assim, o Espírito, ele diz, quando ele intercede é porque ele tem acesso, ele tem a prerrogativa, ele tem autoridade, ele tem ali uma
uma ordem de Deus, mesmo do reino, de te apresentar quando você passou nesses testes, né? Nessa obediência, entendeu? Então ele chega aqui, ó, isso aqui passou nos testes, está livre. Então você fica aprovado por Deus, fica justificado, né? Então é isso aí, vamos prosseguir aqui. Segundo subtópico, o esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, preferiu privar-se de seus direitos, não de sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Enquanto Cristo, segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros, Filipenses capítulo 2, versículo 4b, essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7a. Isto é, esvaziou-se voluntariamente, assumindo a natureza humana na forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7b. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 5. Pois é, a gente volta a dizer aqui de Adão, né? Adão, sendo um homem, criado por Deus, Deus criou ele. Aí ele quis ser igual a Deus. Por quê? Porque o Satanás falou isso para ele mesmo. Assim, pelo menos para Eva ele falou. Né? Pelo contrário, não disse que vocês vão morrer? Foi. Pelo contrário, vocês vão ser igual a Deus. Foi isso que ele falou. E ela foi na onda, né? Já Jesus diz, não, eu sou homem. Eu não vivo só de comer feijão, não. O que ele falou para ele, para o diabo, ele disse, eu vivo da palavra de Deus. Não vivo de comer arroz e feijão ou por outra essa fruta que tu ofereceu lá para Adão. Eu estou fora. Eu estou com a palavra de Deus, estou abastecido, alimentado. É isso aí. Foi o contrário, totalmente, né? Então ele foi humilhado, aquilo que, pelo contrário de Adão, nem precisou ser humilhado para ser dobrado, né? Querendo ser Deus, né? Então, isso aqui. Vamos prosseguir aqui. Terceiro subtópico, obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado, e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Romanos capítulo 5, versículo 19. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Romanos 12, versículo 1. Exatamente. Aí às vezes as pessoas acham desnecessário isso, mas é exatamente isso aqui. Jesus, ele obedeceu por nós. Então, quando nós chegamos em Cristo, a gente vê pregador falar isso aqui, que quando Deus ele olha para o homem, ele vê um verme mesmo, ele vê uma coisa nojenta, fedorenta. O pecado fede nas narinas de Deus, ele é repelente ao pecado. Não tem como o pecado se aproximar dele e nele se agradar. Só que entre nós e ele está Cristo, né? Que obedeceu
e ele traz nós a Deus. É isso aí. Então é uma coisa bem assim, sabe aquela coisa de... Aí veio Jesus, abriu a porta para o nosso lado. E nós, já do lado de lá mesmo, já estava todo perdido. Quer dizer, aí Deus está dizendo, eu estou aqui através de Cristo. Abriu essa oportunidade para nós, que o inimigo não pode interferir de maneira nenhuma, né? Assim também, e na verdade, está todo mundo perdido se não fosse Jesus. É só isso aqui mesmo. O retorno da humanidade a Deus é através de Cristo, né? Então é isso aí. Vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Por mim morreste, Jesus.
Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a obra redentora do Filho. Primeiro subtópico, a ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelos do povo, de acordo com Levítico capítulo 16, versículos 11 ao 15. Esse sacrifício era repetido anualmente porque não era suficiente para remover o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 25. O sumo sacerdote terreno era uma figura ou um tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2, versículo 17. O santuário terreno era uma sombra. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. A entrada única de Cristo no santuário, com seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículos 23 e 24. Pois é, isso aí é que tudo no Velho Testamento era assim, era repetido, né? Tinha que fazer, mas quando a gente vai ver hoje, no sentido de você crer, também é. No sentido de continuação, de você... Porque você aceita Jesus, mas você continua na terra, né? Tem que entender isso, não é como o ladrão da cruz que aceitou Jesus e morreu na mesma hora. Então, nós temos todo um processo de obediência à doutrina de Cristo, a obediência à igreja, onde nós nos congregamos, é uma organização, é um organismo com organização. Não pode ser um organismo desorganizado. Então, as coisas de Deus e tudo é organizado. Então, nós temos que nos sujeitar a essa organização, para que seja aprovado por Deus. Afinal de contas, nós somos gente, estamos como pecador na terra e obedecendo a Cristo, né? Então, a geração eleita é uma porção de gente. Um sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, é separado dos outros. E quem quiser ir com nós, venha para cá. Também é assim. Então, é organizado, não é desorganizado. Então, isso aí é que faz tem que ter essa obediência ao Senhor. Na época, no Velho Testamento, tinha todo ano a festa da Páscoa. Significava o quê? Saindo do inferno para a salvação, para o céu. É a mesma coisa. O significado era esse. Saindo da escravidão para a liberdade em Cristo, né? Então apontava para isso. Tinha que ser comemorado todos os anos, mas não se esquecerem. Ei, eu tirei vocês do Egito. Pode ver que ele veio repetindo pela boca dos profetas essa palavra. Vocês não lembram que eu tirei vocês da escravidão, não? Quer dizer, você é para me servir, é para escutar eu agora. Não é para ficar pensando em Egito ou vivendo as leis dos já morreu, os amorreus, lá depois também que atravessou o Jordão. Ele sempre dizia isso: olha, eu tirei vocês do Egito, não é para vocês ficar servindo esses deuses aí, não. Quer dizer, da mesma forma, nós aceitamos Jesus e sempre relembrando, claro, até nós da Assembleia de Deus, que eu faço parte, nós fazemos aí a Santa Ceia, né? 2 vezes por mês. Para quê? Para lembrar a morte do Senhor, levar em conta isso, que Jesus derramou seu sangue, deu seu corpo e o seu sangue por nós. E aí a gente ter toda aquela obediência à doutrina de Cristo, que é exatamente isso aqui, para nos manter dentro disso aí. Aqui no Velho tinha que fazer, todo ano, fazer esse sacrifício. E se você pecasse, tinha que ir, acho que fora do ano mesmo.
fora da data certa, tinha que ir lá com o sacerdote, levava lá o que fosse, né, fosse uma oferta, tudo, para que revertesse aquele quadro lá de pecado. Pecado que estava na lei, né? Mas mesmo sem ter esse pecado que estava na lei, precisava fazer esse sacrifício todo ano. Então, a repetição que não... E apontando sempre para Jesus. Nunca que foi remido os pecados totalmente. Mas pela lei era salvo também. O próprio Moisés disse isso, né? Aquele que fizer todo o que está escrito aí, será salvo. Então é assim. É pela uma obediência sempre, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Hebreus capítulo 9, versículo 25, Hebreus capítulo 10, versículos 1 ao 4. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim, também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus capítulo 9, versículo 28a. A expressão uma vez indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. Hebreus capítulo 10, versículo 10. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Mateus 27, 51. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo. Exatamente. Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, né? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele Exatamente, é único e suficiente. Salvador. Exatamente. É por isso que diz que a palavra é viva e é eficaz. Que é o próprio Jesus. Aliás, tá dito mesmo, é isso aqui, pronto. Então não precisa de aparato, ou de alguma forma, alguma emenda, alguma ajuda, né? Então veja que Jesus, ele consumou mesmo isso aí, né? E aí nós só temos que fazer isso, seguir, né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, primeiro, para nós nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, é um sacrifício que nós fazemos, é o caso que nós estamos aqui agora, é um sacrifício que nós fazemos para fazer o ID do Senhor, para essa igreja se mover na terra e assim edificar o corpo de Cristo, que é ganhar alma, e mandando alma para o céu, né? Esse ganhar que é consumado com a morte da pessoa, né? Claro, né? Essa pessoa passa por esse processo todinho até aquele que vencer até o fim será salvo, né? Então é isso aí. Vamos... Terceiro subtópico, a substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. Romanos capítulo 3, versículo 26. Pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Romanos capítulo 5, versículo 21. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. Romanos capítulo 8, versículo 32. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificava essa substituição, mas não removia o pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26b.
Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu. 2 Coríntios, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15. Pois é, aí você vai ver isso mesmo quando a gente vive com Cristo. Ele vai te conduzindo, perdoa verdadeiramente o pecado. É tanto que ele mesmo, como homem, estava ali, né? Ele dizia, perdoados são os teus pecados. Tá perdoado mesmo. E aí eu volto a dizer aquilo que ele falou, no João 20, aí 23 ali, quando ele diz que assim como o Pai me enviou, envio vocês também, receber o Espírito Santo. E aí ele disse, a quem perdoar os pecados será perdoado. E a quem reter será retido. Ou seja, deu o poder para nós de perdoar também. O que é isso? Nós oramos por nós mesmos, a Cristo, e Ele resolve o problema. É claro que dentro da sua vontade. E quando oramos por outras pessoas, acontece também os milagres. Né? O que é isso? Foi perdoado. Porque muitas vezes uma enfermidade é uma acusação do inimigo, é um direito que ele tem naquela pessoa, porque ele pecou, errou e ele assume ali o corpo da pessoa, a legalidade ali, ele deu a legalidade e ele massacra aquela pessoa por causa daquela legalidade. Aí nós perdoamos a pessoa. Não, dá perdoado através de Cristo, claro. Nós usamos o nome do Senhor, que é poderoso, para afastar aquela enfermidade, aquela acusação, essa culpa da pessoa é perdoada mesmo, de verdade. Então é uma coisa bem clara hoje, é diferente de antigamente, que não era bem assim as coisas. É claro que também quem orava, Deus fazia também. Daniel na cova dos leões, cadê se o leão comeu? É, tudo certinho, arrumadinho, aprovado diante de Deus. Então tem todo esse detalhe, mas principalmente hoje com Jesus, a pessoa que nunca serviu a Deus, a prova é o ladrão lá. Senhor, lembra-te de mim, deu uma defendida ali em Jesus, e lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Não, hoje, acabou, está perdoado tudo. Então é bem época, a graça totalmente ali, é resolvido o problema na hora. Não, então tu vai lá, mata um carneirinho, tu oferece. Não precisa disso não. Está perdoado, eu sou o carneiro que morri por ti. Pronto. Então é um negócio bem assim, mais direto, né? Só ele mesmo. Agora vamos para o terceiro tópico, a exaltação gloriosa do Filho. Primeiro subtópico, recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2:9a. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. Filipenses capítulo 2, versículo 8. O verbo exaltou denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Está assentado ali, expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. João 17, versículos 4 e 5. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós, Romanos 8:34, e reina como Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Jesus é essa autoridade de maneira e gracioso, né? Muito amoroso. Né? E de maneira que a pessoa é como que vem aqui uma turma de leão correndo atrás de uma pessoa e ele chega numa jaula, num recipiente que eles não têm acesso de maneira nenhuma. É isso aí. Você chegou perto de Cristo, então ele fica como um leão. O diabo ele fica como um leão. Não é o leão, mas é como ao nosso derredor.
bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Só se você soltar Cristo. O que é isso? E não é porque você obedeceu mesmo, é uma questão de você querer só. Então você querer de coração. Não presta para nada. Mas ao mesmo tempo que você diz, Senhor, reconhece isso, a necessidade, ele diz, pois tu não tem nenhum pecado e está guardado pelos braços dele. É uma coisa muito assim, meu Deus do céu, um amor muito grande e uma autoridade mesmo que, né, que não tem, o mal não tem nenhum acesso, nenhum poder tem, né, contra ele, né? Vamos. Segundo subtópico, um nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9b. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Efésios capítulo 1, versículo 21a. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Efésios capítulo 1, 21b. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavras poderosas. Exatamente. De Jesus. Sabe aquela coisa de você... Claro que você tem que ter a obediência para ser usado também, que você vê que depois de Cristo mesmo teve aquele caso que está em Atos dos Apóstolos, que foram expulsar os filhos dos profetas, foram expulsar o demônio. Ele disse, nós te expulsamos em nome de Jesus, o qual Paulo prega. Ele disse, eu conheço Paulo e sei bem quem é Jesus, o demônio disse. Mas vocês, quem são? Não são nada, não tem autoridade nenhuma. Rasgou as vestes dele, saiu mordendo ele. Aí eles saíram correndo na rua e o demônio atrás, o demoniado. Então, veja que você precisa ter a sua autoridade. Mas quando você tem, é uma fonte, como falou aqui, uma fonte de autoridade. É como você bebeu autoridade, você está cheio de autoridade. Então, você tem esse poder em ti, dado pelo próprio Deus. É isso que as pessoas às vezes não entendem isso. Né? Não considera isso, não entende. Às vezes não entende e por isso não usa, tem o direito e não usa. E muitos usam e os outros não entendem, fica falando mal, principalmente nas redes sociais, dizendo que... fica dizendo que pode, que faz milagre. Claro, o Jesus que está em nós faz mesmo. Tem autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. É isso aí, né? Então vamos aqui o terceiro subtópico. Terceiro subtópico, soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, Romanos 10, versículo 9 e 10. E compulsória, por aqueles que o rejeitaram. Mas o que reconhecerão em juízo?
rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo. Romanos capítulo 14, versículo 11. E Filipenses capítulo 2, versículo 11. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Mateus capítulo 24, versículo 30. Sua glória será reconhecida por todos, para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar sua igreja e reinar eternamente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. É a garantia. São as palavras de Jesus. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Promessas gloriosas, viu? E aí você vê aí que ele agora está como um advogado, né? E ele vem arrebatar a igreja, todos aqueles que acreditam na sua vinda, que amam, o apóstolo Paulo diz, que ama a sua vinda. É exatamente acreditar, correr atrás disso, se encaixar nesse arrebatamento da igreja, né? Aí, mas vem como juízo depois, o juiz, né? O juízo, né? Que vem trazendo aí a sentença para aqueles que não acreditaram. Então isso é ruim, né? E não tem como escapar, não tem para onde ir. Então tem que pensar nisso aí, né? Procurar obedecer hoje para ser bem-aventurado e subir na primeira ressurreição. É isso aí. Vamos para a conclusão, né? Conclusão. A obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação, ele se humilhou para nos salvar. Ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. Exatamente. Entramos no santuário com o sangue de Jesus e ele, com o seu próprio corpo, ele introduziu nós a Deus, né? O tabernáculo dizia tudo isso, né? E tinha o véu ali, a arca da aliança, que era a presença de Deus do outro lado do véu, né? Lugar santíssimo. É isso aí, nós vamos aqui já para o nosso, finalizando, né, o nosso programa. Que Deus venha abençoar grandemente sua vida, espero você ter entendido, ter compreendido. É aquela coisa, pega as palavras que você entendeu, compreendeu e peça para o Espírito Santo para compreender. Porque é o que nós fazemos aqui, para a gente dizer alguma coisa aqui, a gente busca, ora, pede a Deus, pede o Espírito Santo para nos revelar, porque Ele é o que convence, Ele é o que revela. Ele é que nos abastece, nos alimenta da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando você vai pegar aqui, é um livro que você pode tocar fogo nele, jogar na lama, fazer o que quiser. Agora, quando você absorve através do Espírito, ele tem a vida. A tua vida está na palavra de Deus, né? Mas para isso tem que ser absorvida, né? Sim. Tem que você trazer os resultados, o significado dessa palavra, né? É isso aí, que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus e amém. Amém.